falando a vocês sobre o crime de infanticídio. Rigorosamente, o delito de infanticídio é um crime, uma infração à lei penal, do ponto de vista histórico, submetida a várias sanções. Do ponto de vista histórico, o delito de infanticídio foi um crime que era punido com extremo rigor. Eu posso exemplificar na antiguidade a hipótese de uma mulher cometer o infanticídio não era remota, mas quando ela cometia, ela era colocada num saco junto com uma serpente e um cão e jogada no rio. Essa era a pena para a mulher que provocasse a ocisão, a destruição do recém-nascido. No Código Criminal, código anterior ao Código Penal vigente, o delito de infanticídio se explicava tendo-se em vista condições psicológicas. O Código atual alia o delito de infanticídio a condições biopsicológicas. Então, o Código atual determina que a mulher que provoque a ocisão do seu próprio filho, ela deve ser submetida a uma sanção penal, mas esta fundamentação ocorre tendo-se em vista critérios biopsicológicos. Não são critérios puramente biológicos, ou não são critérios puramente psicológicos. O Código Penal de 40, que é o Código Penal vigente, alinha o critério biológico ao critério psicológico, a fim de descrever o comportamento da mulher que, em estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, o artigo 123 determina que matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Ora, primeiro, nós temos de compreender que o crime de infanticídio é crime contra a vida, pois está no capítulo dos crimes contra a vida. Como também o delito de infanticídio pertence ao primeiro título da parte especial do Código Penal, estabelecendo-se como crime contra a pessoa. O delito de infanticídio é um crime próprio, porque exige e impõe que a mulher encontre-se em posição orgânica de parto. O artigo 123, que descreve o delito de infanticídio, é classificado pela doutrina especializada como sendo crime próprio.
Isto é, o legislador penal exige, impõe que o sujeito ativo possua determinada qualidade, determinada função. Neste caso, o legislador penal impõe que o sujeito passivo deva ser a mulher, mas esta mulher deve encontrar-se em posição orgânica de parto, isto é, deve encontrar-se em estado puerperal. Estado puerperal. O puerpério constitui uma contingência, uma situação de tempo em que o organismo da mulher manifesta um estresse decorrente da situação do parto. O organismo feminino manifesta uma situação de estresse decorrente da própria natureza, da própria situação do parto. O estresse é um misto de um abalo psicológico, de um abalo de cunho emocional, somado à situação orgânica da puérpera, somado à situação orgânica da puérpera. Por isso que o infanticídio tem por causa um condicionamento biopsíquico, tendo-se em vista o abalo psicológico, emocional da mulher no momento do parto, aliado ao estresse orgânico. Eis, entre aspas, a tempestade perfeita para a possibilidade do cometimento do crime de infanticídio. Punido com severidade nas legislações passadas, em muitas épocas da humanidade, atualmente, no Código Penal, ele é estabelecido na altura do artigo 123. Entretanto, a sanção penal imposta tem como espécie a pena de detenção, isto é, uma pena que não é de reclusão e, portanto, não possui a austeridade, a severidade, o rigor de um regime penal com maiores constrições, com maiores limitações, com maiores, portanto, condicionamentos. Tendo-se em vista essas considerações, podemos, então, estabelecer a primeira classificação para o crime de infanticídio e daí, portanto, buscar compreendê-lo. O crime de infanticídio é um crime próprio, porque há crimes, é o caso em apreço, em que o legislador penal exige e impõe uma determinada qualidade, uma determinada função, uma determinada posição do sujeito ativo, diz-se crime próprio. Na hipótese em que o legislador penal não exige nenhuma qualidade, nenhuma função, nenhuma posição do sujeito ativo, diz-se crime comum. Por isso, pode ser provocado, praticado por qualquer pessoa. Ao passo que o crime próprio exige um sujeito ativo específico, determinado pelo legislador. É o caso do crime de infanticídio, é o caso sob exame, é o caso em apreço. Depois, temos de verificar qual é a conduta
crime é verbo. Crime é verbo. E verbo é gramaticalmente a variação de um comportamento, a variação de uma atitude, a variação de uma conduta. É o verbo. Crime é verbo. O pensamento não delinque. Já diziam os italianos, a ideia não paga imposto. O pensamento não delinque. Por isso, crime é conduta. Portanto, o verbo prefixado no artigo 123 é matar. Nós já aprendemos que matar consiste em provocar a destruição de uma pessoa, a destruição irreversível da personalidade, que deve ser comprovada através de laudo necroscópico, pela cessação da atividade cerebral. Mas essa morte, essa provocação de morte, de destruição, de extinção, de privar alguém da sua vida, que é um bem que tem legitimidade constitucional, ela não se trata de um crime de homicídio, porque a descrição do artigo 123 não se alinha ao delito de homicídio. Isto porque o artigo 123 estabelece um plus, estabelece um adendo, estabelece algo a mais. E este algo, essa situação ou elemento essencial, ou elemento essencialia, na elegante expressão de Hungria, é, por assim dizer, o estado puerperal. Porque, observe, sem a expressão estado puerperal, o texto normativo do artigo 123 poderia ser analisado sob as luzes do artigo 121. Se trataria tão somente de um homicídio privilegiado. Mas o legislador penal preferiu determinar contornos mais precisos, mais peculiares, mais específicos. Então, o estado puerperal é uma condição peculiar, é uma condição essencial ao artigo 123. Porque sem o estado puerperal, eu não cometo infanticídio. Eu, mãe, cometo homicídio. Então, o estado puerperal é uma condição sine qua, condição sem a qual não se perfaz este crime de infanticídio, que é um crime autônomo. O estado puerperal, portanto, é esse entrechoque de uma situação psicológica, este abalo emocional, aliado, unido, reunido à condição orgânica do parto, que é uma condição, sinceramente, que impõe à mulher, chamada aqui de puérpera, uma situação de estresse orgânico, de tensão orgânica. Tudo isso corrobora para a conduta de ocisão, de destruição, de morte do infante, do recém-nascido. O estado puerperal, em regra, não sinaliza doença psíquica. O estado puerperal, em regra, não sinaliza, eu diria, um grau de enfermidade psíquica. Por isso, o estado puerperal, na forma como é descrito no artigo 123, não comporta, a princípio,
uma situação de inimputabilidade da puérpera. Ou seja, a puérpera responderá pelo artigo 123 se ela for imputável e sofrerá uma sanção penal de detenção que varia de 2 a 6 anos. Mas, caros, eu admito que, conquanto o artigo 123 não tenha nada a ver com a chamada psicose puerperal, podemos ter uma situação de psicose puerperal e isto ensejar um grau de enfermidade que pode concluir pela inimputabilidade. São situações diferentes. Então, a mulher mentalmente saudável ingressa na situação de parto e vem eliminar a vida do seu próprio filho durante o estado puerperal. Em situação de estado puerperal, vem eliminar a vida do seu próprio filho durante o parto ou logo após. Mas pode acontecer, e esse caso, ela está numa normalidade psíquica e, portanto, se submete à sanção penal. Embora as condicionantes abalo emocional, estresse orgânico, ela está numa situação de normalidade psíquica, mental, ela não possui doença, mas o tratamento penal por causa dessas condicionantes biopsíquicas, o legislador estabelece uma pena inferior à pena do homicídio e confere a esta situação um artigo autônomo. A pena para o homicídio é de 6 a 20 anos, ao passo que a pena para o infanticídio é de 2 a 6 anos. É face a essas condicionantes biopsíquicas. Certo? Deixa eu tentar aqui ver a pergunta para eu poder continuar o raciocínio. Repare, uma mãe que durante o puerpério mata uma mãe que em estado puerperal mata o próprio filho durante o parto ou logo após, ela pratica o artigo 123. Observe, ela está em estado puerperal. O estado puerperal é o momento do parto, que congrega estresse orgânico e abalo emocional. E mata o próprio filho durante ou logo após. Se eu não tiver o estado puerperal, se eu não tiver próprio filho, se eu não tiver eliminação da vida durante ou logo após, eu tenho um outro crime, mas eu não tenho infanticídio. Eu posso até ter um delito de homicídio, mas eu não tenho infanticídio, porque para eu ter infanticídio, ela tem que ser mãe, está em estado puerperal e eliminar a vida do próprio filho durante o parto ou logo após. Na ausência de qualquer um desses elementos, eu tenho uma situação de tipicidade relativa. E o comportamento da mãe, ele vai resvalar para um outro crime, como, por exemplo, o crime de homicídio, mas não será infanticídio. Qual o tempo para o estado puerperal? O tempo para o estado puerperal pode variar. Livros de medicina legal estabelecem 7 dias do puerpério, é o limite do puerpério.
Mas eu já vi decisões de até 20 dias e já vi um pouco mais. Então, o estado puerperal pode variar de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A base, a regra, são 7 dias, mas não se trata de um cálculo aritmético. Então, isto pode ter alteração, tendo-se em vista as peculiaridades do caso. Eu já vi na jurisprudência, em precedente, até 20 dias. Eu já vi, inclusive, alguns doutrinadores apontarem até a queda do cordão umbilical, mas me parece que essa orientação não é a mais segura. É bom sempre se debruçar adotando a regra geral, mas adequando-a à singularidade, à complexidade, às especificidades do caso concreto. Todos entenderam? Desaparecendo qualquer elemento do artigo 123, o comportamento do agente, ele vai resvalar para outro tipo penal, em regra, para o tipo penal do homicídio. Então, para que eu tenha o infanticídio, tem de ter a mãe em estado puerperal, mata o próprio filho durante o procedimento de expulsão do feto, até o retorno das condições pré-gravídicas. Estado puerperal é isso. É o momento do parto que se perfaz com a expulsão do feto até o retorno das condições pré-gravídicas. Agora, este retorno é uma questão desafiadora para a doutrina. Precisar o momento em que encerra o puerpério. É um desafio para o legislador e até um presente momento, um enigma para a doutrina especializada. Mas o que eu queria acentuar antes de responder a Expedito era o seguinte, que eu não posso afirmar que uma mãe que provoque a ocisão, a morte do recém-nascido, ela é inimputável, ela não é, a priori, ela está em uma situação de integridade mental, de rigidez mental. Ela possui responsabilidade moral. Não se trata o artigo 123 de presumir inimputabilidade, até porque no Brasil inimputabilidade não se presume, inimputabilidade não se presume, a inimputabilidade ela é provada, ela é demonstrada, ela é verificada, ela é constatada através de laudo técnico, laudo psiquiátrico. Então, o juiz, ele determinará a instauração do incidente de insanidade mental. O juiz criminal, desconfiando da rigidez, da saúde mental da ré, determinará a instauração do incidente de insanidade mental. Desse incidente, teremos um laudo técnico e o juiz, portanto, vai prolatar sua sentença inspirado neste laudo técnico. Então, ele vai compreender, verificar, estudar se a mulher, naquela condição de puerpério,
matou o próprio filho em situação de enfermidade mental. Se ela, no momento em que ela mata o filho, não, aí nós teremos uma outra situação que eu já vou falar sobre isso. Se ela matar uma outra criança, nós temos uma situação de erro. Aí nós vamos ter uma situação que ela, isenta ela de pena e ela responderá, portanto, por um delito culposo. Mas eu não vou entrar nesse questionamento agora. Eu quero explicar a vocês primeiro, isso vocês têm de ter em mente, que a mulher que mata o próprio filho em estado puerperal durante o parto ou logo após, ela é imputável. Ela é penalmente responsável e por isso se submete a uma pena. Porém, se ficar demonstrado que ela praticou o fato descrito no artigo 123, entretanto, ela tinha um problema mental de molde a impedi-la de ter capacidade de cognição ou autodeterminação. Neste caso, é que ela será considerada inimputável. Então, a sentença será uma sentença absolutória imprópria. Ou seja, a sentença reconhecerá a autoria, reconhecerá a existência do crime, mas no lugar de aplicar a pena, aplicará a medida de segurança, tendo-se em vista a imputabilidade. Porque, observe, a mulher está em uma situação puerperal e mata o filho, mas ela o fez por causa de uma psicose puerperal. É diferente do puerpério propriamente dito, porque no puerpério eu tenho duas condicionantes: abalo psicológico e estresse orgânico. Ao passo que na psicose puerperal, ela evolui para uma doença mental. É diferente. Face essa doença mental, ela elimina a vida do recém-nascido, do infante. Então, neste caso, ela não se submete à sanção do artigo 123, que varia de 2 a 6 anos, e sim a uma medida de segurança. A medida de segurança é aplicável ao inimputável. E por que ela é inimputável? Porque ela evoluiu para uma doença mental. O puerpério em si não é uma doença. É uma situação normal. Agora nós temos condicionantes pela peculiaridade. Mas a mulher puérpera pode evoluir para uma doença mental. Esta doença se chama de psicose puerperal. Na verdade, para uma doença psíquica, para evoluir para uma psicose, ela já possuía um histórico. É claro, ela já possuía indicativos. E o eixo catalisador da doença, o eixo onde se permitiu manifestar a doença, foi no momento do parto. Então, se acontecer uma situação de inimputabilidade, isto é, de doença mental, esta doença mental for de molde a impedir capacidade de cognição e capacidade de impedimento, no lugar da pena se aplica a medida de segurança. Ela será indiciada pelo 123, responderá pelo 123, mas no final não será submetida à pena, e sim a medida de segurança, porque ela foi considerada inimputável. Inimputável. Todos entenderam? Coloquem aí para ver se entenderam. Alguma pergunta? Esse crime
o crime de infanticídio é um crime material. O crime de infanticídio é um crime material. Copie isso. É um crime material. Portanto, é um crime que deixa vestígio. É um crime que deixa vestígio. Ou seja, é um crime em que é imprescindível a prova pericial, a confissão do autor do crime não substitui a prova pericial. É um crime que deixa vestígio, tornando-se imprescindível a prova pericial. Então, nós temos de ter o exame, o laudo necroscópico para poder demonstrar o crime de infanticídio. É imprescindível para a demonstração. É um crime que se submete ao tribunal do júri popular. O infanticídio é um crime que se submete ao tribunal do júri popular, porque cuida-se de um crime doloso contra a vida. Cuida-se de um crime doloso contra a vida. Então, se submete ao tribunal do júri popular. É um crime doloso contra a vida. Então, vamos imaginar que a hipótese de uma mãe, no momento do parto, quando há expulsão do feto, até o retorno das condições pré-gravídicas, vamos considerar que a mãe culposamente, inadvertidamente, sem empregar as diligências ordinárias, venha involuntariamente causar a morte do próprio filho. Qual o crime que ela pratica? Me respondam aí. Coloquem aí, por favor. A mãe, involuntariamente, sem querer, sem vontade, sem deliberação, sem intenção. Muito bem, Otto. Homicídio culposo. Porque não existiu deliberação, vontade, dolo, elemento subjetivo. Não existiu ânimos, que é o comportamento investido, que é o comportamento que se investe contra o bem jurídico. Dolo é a vontade mais ou menos perfeita de se cometer um fato que se reconhece contrário à lei penal. Cuida-se de dolo. Vamos colocar aqui uma questão que eu entendo como sendo relevante. Vamos imaginar que este terceiro pode ser até o pai da criança, ou do recém-nascido, melhor dizendo. Pode ser um enfermeiro, pode ser um desconhecido, não importa. Um terceiro, ou seja, um extraneus, que é chamado de terceiro, em latim, colabore, auxilie a puérpera a provocar a ocisão do seu filho. E esta ocisão ocorre durante o parto ou logo após. Pergunta-se: este pai responderia por ter auxiliado a mulher, a puérpera, a provocar a morte do infante? Este pai praticaria
qual crime? Podem aí colocar alguma resposta. Qual crime o pai que auxiliasse? Qual foi o crime que ele praticou? Quero saber o tipo penal. Ele praticaria qual crime se ele auxiliasse? Homicídio doloso. Jean respondeu. Homicídio simples. Adson respondeu. Bom, se nós adotássemos o princípio, o critério da equidade, certamente seria o homicídio doloso. Porém, este entendimento não é o entendimento dos tribunais. E a doutrina se esforça para explicar que, a rigor, o terceiro que corrobora e auxilia a puérpera a provocar a ocisão do infante pratica o delito de infanticídio. Pratica o delito de infanticídio. Então, se nós adotássemos o critério do princípio da equidade, eu não tenho dúvida que a resposta de Adson e de Otton estariam corretas. Todavia, este não é o entendimento jurisprudencial a respeito. E sim, há um outro entendimento. E este entendimento é explicado, fundamentado pela doutrina. Então, vamos entender qual o crime. A doutrina explica, e os tribunais já decidem há muito tempo, que qualquer um que venha colaborar, ajudar, moral ou materialmente, moral no estímulo, no incentivo, e materialmente patrocinando os meios, a puérpera provocar a ocisão do infante, eu teria o delito de infanticídio. Por quê? A resposta encontra-se na altura do artigo 30 do Código Penal. O fundamento técnico-jurídico para que o infante responda o terceiro responda pelo delito de infanticídio encontra-se no artigo 30 do Código Penal. Artigo 30 do Código Penal. Senão, vejamos. Não se comunicam o nome iuris, a nomenclatura do artigo é circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, eu disse a vocês no início das explicações, caríssimos, que estado puerperal era uma condição essencial para o advento, para o aperfeiçoamento do crime de infanticídio. Lembram que eu disse isso? Estado puerperal é uma essencialia, ou seja, é um elemento essencial para o aperfeiçoamento do delito de infanticídio. Inclusive, eu coloquei essa expressão essencialia e remontei a Hungria em seus comentários ao Código Penal. É uma essencialia. Então, eu tenho que o estado puerperal é uma condição sine qua para que o crime de infanticídio se aperfeiçoe.
O artigo 30, na primeira parte, diz: não se comunicam as condições ou circunstâncias pessoais. Ora, o estado puerperal, não há dúvida, é uma condição pessoal, isto é, ela pertence exclusivamente à puérpera. Somente a puérpera encontra-se em estado puerperal. É ou não uma condição essencial? É ou não uma condição personalíssima? Sim. As duas coisas. Estado puerperal é uma condição personalíssima, porque somente a puérpera pode portá-lo, mas também é um elemento essencial desse crime, porque sem a descrição do estado puerperal, o autor desse fato vai resvalar para outro tipo penal, fenômeno que é denominado de tipicidade relativa. Todos entenderam? Então, quando o artigo 30 estabelece não se comunicam as condições de caráter pessoal, certo? O estado puerperal não pode se estender a terceiro, o que faria com que esse terceiro respondesse por um outro crime, qual seja o homicídio, de acordo com o entendimento de Adson e de Jean. Todavia, estado puerperal não é apenas uma condição pessoal. O estado puerperal também constitui uma condição essencial para o infanticídio ocorrer, um elemento essencial do crime. E olha o que o artigo 31, que o artigo 30 fala: salvo quando elementar do crime. Então, o estado puerperal, a par de ser uma condição pessoal, portada pela puérpera, é também uma condição essencial para o crime. Então, como o código, no artigo 30, estabelece essa ressalva, eu sou obrigada a dizer a vocês que o estado puerperal se estende por ser uma condição essencial, por ser um elemento essencial do crime ao terceiro. Então, aquele que auxilia moral, estimula a mãe, ou auxilia materialmente, patrocina o crime, eles dois, dessas duas formas, responderiam por infanticídio, por um comportamento auxiliar ao infanticídio. Ele figuraria este terceiro como partícipe moral, o partícipe material, sim, em concurso. Em concurso. Partícipe moral, partícipe material do crime de infanticídio, ao fundamento do artigo 30 do Código Penal. Circunstâncias incomunicáveis. Mas esta se comunica, estado puerperal, porque essa se encontra em ressalva, é um elemento essencial do crime. Então, todos responderão pelo delito de infanticídio, mas certamente eu teria de obedecer a uma distinção na quantidade da pena imposta, ou uma distinção quanto ao regime penal, semiaberto ou aberto. Eu teria que obedecer a essa distinção. Ora, eu quero dizer a vocês que este problema é assim visualizado e resolvido pela doutrina, e que o terceiro e a mãe
responderiam em regime de concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, na medida de sua reprovabilidade, na medida de sua censurabilidade. Então, é nesse sentido que nós temos aqui a compreensão e o entendimento do delito de infanticídio. Em resumo, cuida-se de um crime material, cuida-se de um crime próprio, a sua natureza é dolosa, não admite forma culposa, como também é um crime que permite a forma tentada. Vamos considerar a hipótese que o agente não consiga, por circunstâncias alheias à sua vontade, eliminar a vida do neonato. Neste caso, o agente responderia por infanticídio na forma tentada. Terceiro pode ser qualquer pessoa, inclusive o cônjuge. Então, responderia por infanticídio na forma tentada. A tentativa está preceituada no artigo 14 do Código Penal. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que a pena para o crime tentado é a mesma pena do crime consumado. No entanto, deve-se obedecer a esta causa geral de redução de pena. Me parece que a redução é de 1 a 2/3. Deixa eu olhar aqui a pergunta, porque eu não consegui ler. O crime de infanticídio não possui a modalidade culposa expedida, porque não há previsão legal. Eu teria dito a vocês em algumas aulas passadas que dolo e culpa constituem a natureza do crime. O artigo 18 estabelece que o dolo é uma vontade deliberada à prática de crime, quando a gente quer o resultado ou admite o risco de produzi-lo, no artigo 18 do Código Penal. Quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. O dolo expedito se presume no Código Penal. O dolo se infere no Código Penal. Todos os crimes são dolosos. Todos. Alguns crimes, então, excepcionalmente, o crime é culposo. E para existir crime, conduta criminosa, cuja natureza é culposa, o legislador tem de fazer expressamente. No artigo 123, o legislador não previu a forma culposa. Então, é possível que a mãe mate o recém-nascido na forma culposa, ela estando em estado puerperal, se ela o fizer involuntariamente, ou seja, se o seu comportamento foi inadvertido, culposo, ela não responde por infanticídio, porque o infanticídio não há na forma culposa, só há na forma o quê? Dolosa.
Então, se ela inadvertidamente deixa essa criança cair após o nascimento e a criança evolui para óbito, ela responde por homicídio culposo, mas não por infanticídio culposo. Por quê? Porque assim o legislador penal não previu. O legislador penal não previu. Então, é um crime material, é um crime próprio. O partícipe responde por infanticídio ao fundamento do artigo 30 do Código Penal. Nós já dissemos sobre o estado puerperal, dissemos da possibilidade da psicose puerperal, que dá ensejo à inimputabilidade, e a puérpera se submeterá a uma medida de segurança, não a uma pena determinada em lei. Já dissemos que o estado puerperal se caracteriza pela expulsão do feto até as condições do retorno às condições pré-gravídicas, já dissemos isso. Então, me parece aqui que nós caracterizamos o delito de infanticídio como um todo. E, no final, ainda dissemos que é um crime da competência do tribunal do júri popular. Agora, nós vamos começar a falar sobre o crime de aborto. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que o crime de aborto é um crime previsto a partir do artigo 124 do Código Penal, até a altura do artigo 128 do Código Penal, onde nós temos casos de impunibilidade, portanto, situações em que não há crime por falta de previsão legal. Mas o delito de homicídio continua sendo crime contra a vida e é o último na linhagem de crimes contra a vida que integram a competência do Tribunal do Júri Popular. Conquanto o legislador penal tenha preferido e por isso mesmo adotado a expressão aborto, em razão de uma inclinação pelas expressões contraídas, a rigor, do ponto de vista das explicações doutrinárias, o correto, o mais correto, por ser o mais técnico, seria a utilização da expressão abortamento, e não aborto. Então, conquanto se tenha preferido o crime em sua expressão aborto, o correto seria abortamento, porque do ponto de vista conceitual, aborto consiste na destruição do produto da concepção. Aborto é a destruição do produto da concepção. E abortamento, rigorosamente, seria a manobra, a atividade do agente tendente a destruir o produto da concepção. Mas o Código Penal de 1940 consagrou a predileção por expressões contraídas e permanece, portanto, crime de aborto. Antes de nós estudarmos a classificação legal, eu gostaria de me reportar à classificação doutrinária do crime de aborto, porque foi a expressão adotada pelo Código e, portanto, consagrada na lei. Existem várias espécies de aborto ou abortamento.
não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista do estudo doutrinário. Existe, por exemplo, o aborto por uma razão de humanidade. Existe o aborto por uma questão de vaidade ou interesse pessoal. Existe tudo doutrinariamente. O aborto por razões econômicas, por razões eugênicas. Existe o aborto involuntário. Existe o aborto, que é esse involuntário, também são expressões sinônimas, acidental. E existe o aborto terapêutico. Não se trata da classificação legal, é apenas um estudo doutrinário a respeito. E eu gostaria, ainda nesse final de aula, me reportar a exatamente essa classificação doutrinária do crime de abortamento. O aborto acidental ou involuntário é aquele que não é desejado pela mulher. Não é desejado, não é intencionado. Na verdade, ele é ocasionado por um ato involuntário. Por exemplo, por um acidente. Então, não é voluntário. Não sendo desejado, não sendo intencional, este aborto não constitui crime no Brasil. Assim como o infanticídio, o aborto no Brasil cuida-se de crime doloso. Cuida-se de crime doloso. Então, o aborto só pode ser crime se for praticado dolosamente. Se for praticado através de uma vontade que se reconhece mais ou menos perfeita, se praticar um ato contrário à lei. Então, só há aborto doloso. Se o aborto for involuntário ou acidental, tem-se, portanto, um fato atípico, não há crime, por falta de previsão legal. Mas há também o aborto humanitário, por razões humanitárias. Teremos o exemplo do aborto autorizado pelo legislador penal. Quem autoriza não é o juiz, quem autoriza é o próprio legislador. É por força de lei, é opervilege, é ex-vilege, ou seja, por força de lei, opelege, ex-vilege, porque a mulher engravidou e esta gravidez resultou de uma relação sexual violenta, de um estupro, de um coito violento. Então, na hipótese de uma gravidez resultar de estupro, tem-se, por lei, a autorização para realizar o abortamento. Nós sabemos que no Brasil o estupro constitui crime, crime contra a dignidade. A dignidade é crime contra a dignidade previsto no artigo 213 do Código Penal. Este crime, portanto, praticado contra a mulher, ensejou uma gravidez. Então, o próprio legislador autoriza o abortamento quando a gravidez resulta da violência. Mas também temos
o abortamento por motivo de vaidade ou interesse pessoal. O Brasil não admite este tipo de aborto. Quando, por exemplo, a mulher entende que a gravidez pode trazer consequências físicas para ela. Então, neste caso, ela opta por abortar. Todavia, o legislador brasileiro não admite, não autoriza o abortamento por motivo de vaidade. Os livros de medicina legal advertem que o aborto causa mais problemas para o organismo feminino que propriamente o estado de prenhez, o estado de gravidez. No Brasil, embora isso seja estudado pela doutrina, mas o Brasil não admite, não autoriza o aborto por motivo econômico. Vamos considerar que a mulher possua uma prole numerosa e, numa situação, ela engravide. Então, neste caso, se ela abortar, ela estaria praticando um ilícito penal, porque ela não poderia fundamentar com a impossibilidade de criar mais este filho, a inviabilidade econômica de uma nova gravidez. Não justifica o delito de aborto. Exatamente porque temos os programas sociais. Como também no Brasil não admite, mas há estudos doutrinários nesse sentido. Os abortos eugênicos, ou também conhecidos como, por exemplo, abortos eugenésicos, abortos eugênicos, abortos eugenésicos. O aborto eugênico ou aborto eugenésico é aquele em que a mulher, tendo ciência de alguma degeneração no feto, na formação da criança, por exemplo, uma lesão cerebral, ou a falta de um membro, ou um problema orgânico grave, severo, ela poderia abortar para garantir a integridade, porque ela não conseguiria garantir a integridade do feto. Este aborto é estudado pela doutrina, mas ele não existe, não é admitido no Brasil pela lei. Não é que ele não exista. Ele não é admitido, não existe para a lei a admissibilidade deste comportamento. É claro que esse aborto eugênico ou eugenésico não se confunde com a interrupção da gravidez, tendo-se em vista o problema da anencefalia, da ausência de cérebro. Porque nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, através de uma DPF, admite a interrupção, que não é aborto, a interrupção da gravidez, se comprovadamente o feto padecer da ausência de cérebro, tivermos uma anencefalia. Então, o Supremo Tribunal entende que não constitui isso um ilícito penal. É diferente de um aborto eugênico ou eugenésico, que é para manter a integridade física do feto ou da criança. Então, nós temos aí essas situações do abortamento. Eu coloquei um aqui, mas nem eu estou entendendo minha letra. Por último, que eu vi aqui, que eu me lembrei. Se eu me lembrar depois, eu vou falar. Esta, caríssimos, é a classificação doutrinária. Doutrinária. Há, portanto, outras classificações que nós podemos aprender.
A classificação legal é o autoaborto, autoaborto, previsto no artigo 124, o aborto provocado sem o consentimento da gestante, previsto no artigo 125, e o aborto provocado com o consentimento da gestante, previsto no artigo previsto no artigo 126. E no artigo 127 do Código Penal, se vocês estiverem aí passando a vista, nós vamos encontrar as formas qualificadas para o delito de abortamento, em que sobrevém para a mulher lesão grave ou até mesmo a morte da mulher. Também podemos ter a possibilidade de uma configuração do aborto nas causas do artigo, configuração do aborto, desculpe aí, do aborto nas causas do artigo 128. Nesse artigo 128 não há aborto, não se pune o aborto quando a gravidez resulta de uma necessidade terapêutica para salvar a vida da gestante, como também se a gravidez resultar de estupro, que é um crime contra a dignidade sexual previsto na altura do artigo 213 do Código Penal. Coloquem aí se ficou bem entendido, por favor, o assunto. Pronto. Ótimo, então. Caros, nós tivemos um atraso, mas no início da aula, mas eu gostaria de dizer que era necessário que eu desse algumas explicações sobre a prova. Foi uma exigência da faculdade, como vocês sabem, né? Eu perdi realmente alguns minutos falando, mas eu achei necessário falar para manter vocês informados, como também sobre a questão do, dos exercícios, que algumas pessoas tinham ainda dúvidas, foi necessário falarmos, e do Comunique-se e disponibilizar meu celular para vocês. Na próxima aula, eu já vou entrar falando do delito de induzimento ao suicídio e aprofundar o crime de abortamento. E deixo aqui minha promessa a vocês de que darei uma aula antes da nossa prova, somente para tirar dúvidas, porque daqui até lá a nossa prova já estará pronta. Tá bem assim? Tudo bem? Vocês concordam? Tá certo? Então, a gente vai se ver na quinta-feira que vem com os aprofundamentos necessários. Espero que todos tenham entendido, né? E eu peço, pronto, e eu peço a vocês que coloquem aí presente para nós findarmos a aula, tá certo? Pronto, para ficar aí registrada a presença de vocês, para a gente não ter problemas, bem? Um abraço para vocês, um abraço em vocês, muitas saudades, tá bom? Um beijão para vocês, tá certo então? Um beijo, obrigada.
Beijo, Thaís. Até quarta, até quinta. Um abraço. Para você também, Alisson. Um bom fim de semana. Wilson, boa noite.